Pode começar. Então, boa tarde. Agradecimentos de sempre, agradecendo que vocês voltaram, né, hoje aqui, porque sem as pessoas aceitarem esses convites, eu tenho que falar sozinho, aí eu me canso de mim mesmo. Mas era realmente fundamental, né, poder ver as pessoas, não ficar falando só com aquela tela, eu sozinho ali, negócio esquisito, né? A gente já está tão pouco vendo pessoas, que é muito legal quando eu posso vê-las aqui também. Quem puder aparecer aí de vez em quando. Então, o primeiro encontro nosso, eu tentei desmiuçar um pouco a questão da civilização judaico-cristã, desnaturalizar um pouco esse termo. Escolhi o Kafka, na Carta ao Pai, como uma maneira de se concentra nele, naquele miolo da carta, toda a questão dele com a paternidade e o judaísmo, dentro, sempre pensando, tendo como norte dos nossos encontros, essa proposta que eu levantei de pensar a crise do patriarcado e uma possibilidade de uma saída que se encontra dentro da própria civilização judaico-cristã. E aí eu faço a crítica desse termo e me volto para o termo inicial, que é o judaico. Só para relembrar, para quem não assistiu, né, a ideia de que esse termo judaico-cristão foi cunhado no século XIX, uma coisa bastante recente, em termos da longa história, por teólogos protestantes. E essa sequência tinha a ver com uma antiga posição que a Igreja Católica já reformulou, da substituição, né? O cristianismo substituiria o judaísmo no pacto com Deus, né? Principalmente a partir de João 23, esse tipo de posicionamento foi revisto, né? E hoje a gente vai avançar em outra direção. Cada uma dessas aulas, ela tem um núcleo. Eu tento aprofundar um pensamento com outras referências, mas compondo um quadro geral sobre essa questão que eu levantei. Hoje, nós vamos trabalhar pensando na mística, né, na Kabbalah, mas não só na Kabbalah, evidentemente. E na próxima aula, nós vamos conhecer um cara incrível, né, que é um rabino ortodoxo israelense, que faleceu relativamente jovem, né, com 50 e poucos anos, menos de 60, eu acho, em 2004, 2005. E ele era um rabino absolutamente ortodoxo, da ortodoxia das ortodoxias, e lá pelas tantas ele resolveu que era a hora do pensamento judaico conversar com a filosofia pós-moderna. E ele vai passar anos estudando filosofia, estudando pós-modernidade, uma coisa incrível, né? E ele fez muitos estudos e então nosso próximo encontro, eu vou trabalhar a mesma questão da possibilidade de uma paternidade já entrando mais fundo na ortodoxia. E como a ortodoxia pode também pensar fora do quadro, né? Em todos os nossos encontros, e quase em tudo que eu falo, ao longo dos anos, eu vou me defrontando com certa... Hoje em dia já não me surpreende, com certa surpresa, na presença robusta, vamos dizer assim, da questão da ética no pensamento de Israel. Israel não como Estado, mas sim como condição. E mesmo na Kabbalah, como a gente vai poder ver hoje um pouco, a questão da ética na relação
está presentíssima. Eu queria também aproveitar um minutinho para fazer propaganda. Vai ser lançado... E está dando eco aí, gente. Alguém precisa fechar o... Então, uma editora do Sul, editora CLI, ligada a um centro de estudo de Kabbalah, vai publicar agora em setembro, suponho que talvez outubro, a segunda edição do meu livro de 2004/5, O Mistério dos Casais, onde eu fiz exatamente isso. Eu me apropriei da linguagem da Kabbalah para construir uma filosofia/psicologia das relações. E esse tem sido a minha trajetória ao longo dos anos, né? O judaísmo como um pensamento, não como uma religião, mas como uma religião que é fruto de uma cultura, que tem um pensamento. E esse pensamento é aquilo que eu venho me aprofundando e tentando construir um método de pensar na esteira daquele grande filósofo, Rosenzweig, que colocou esse pensamento, que quando eu encontrei, falei, é isso que eu faço. Ele diz assim, o judaísmo não é meu objeto, é meu método. Então, isso faz com que as aulas sejam um pouco complicadas, eu reconheço. Por que elas são complicadas? Porque eu tenho que construir uma informação para construir um método para pensar uma questão. E isso faz com que as aulas geralmente sejam longas. E eu encontrei ontem uma pessoa na rua que assistiu a primeira aula, ela me deu um toque aí que eu vou tentar ver se consigo falar menos rápido. Isso significa que é falar mais tempo. Então, a ideia, encerrando essa pequena introdução, é que, na medida que eu vou conseguindo desnaturalizar esse termo, judaico-cristão, eu também busco desnaturalizar o que é um pouco remar contra a corrente, mas isso aí é o papel de todo mundo que pretende pensar alguma coisa, remar contra a corrente, né? O Agamben diz que o contemporâneo, o intelectual contemporâneo, é aquele que faz a crítica do seu tempo. Eu achei isso fantástico, né? Porque, geralmente, nas rodas sociológicas e filosóficas, mais sociológicas, mais de historiadores, pensa-se que não se pode pensar o próprio tempo, né? E, dentro dessa minha tentativa, eu tento fazer essa desnaturalização e também aí eu faço a crítica à canibalização que o evangelismo faz da tradição judaica, né? Eu chamei ele, na outra aula, de outro nome, mas me ocorreu depois que o termo canibalização é mais correto, né? Para quem quiser entender o que eu quero dizer, basta entrar na internet e conhecer o Templo de Salomão, em São Paulo, o uso dos símbolos judaicos, como é o nome mesmo daquele chefão da Igreja Universal? Edir Macedo? Macedo, Edir Macedo. Vestido de rabino, e por aí vai. Então, é uma canibalização no sentido de que pegam a simbologia que tem uma filosofia por detrás, que tem um pensamento de trás, e recompõem ele dentro de um outro contexto, que, na verdade, é um avanço, né? Enquanto o catolicismo desistiu e mudou e se modernizou dessa história de ser o substituto do povo judeu, o evangelismo incorpora totalmente os judaísmos. Eu fiz uma longa pesquisa, e, se houver gente interessada, eu posso reeditar uma conferência que eu dei em final de 19, na bucha da eleição do Bolsonaro, que eu chamei de Filosofia do Apocalipse, onde eu fiz um longo estudo, que me levou assim, alguns meses, e levantando toda essa evolução da história do evangelismo com
o lugar que os judeus passaram a ocupar dentro da sua construção estratégica. Então, no nosso encontro de hoje, eu vou também trabalhar em alguns blocos. E sempre com a esperança que vai dar para juntar eles. Como a gente vive no tempo do cólera, né? Ou da cólera, no tempo da cólera, eu resolvi abrir o nosso encontro com um cântico, o cântico que se chama Cântico dos Cânticos. Por que eu resolvi abrir com o Cântico dos Cânticos? Vocês vão entender daqui a pouco. Porque vão entender melhor, mas parte desse meu trabalho tem sido o quê? De dentro da própria tradição judaica, que é o lado desse termo que eu uso, trabalhar, ver o que a gente pode puxar para a contemporaneidade, na medida em que existem duas... Paulo, por favor. Desculpa. Espera aí, que eu, sem querer, botei você mudo. Alguém entrou e falou, eu apertei o computador aqui. Ele ficou mudo, sozinho. Pronto, desculpa, por favor, Paulo. Deve ser censura. Mas então, por um lado, deu um branco. Onde é que eu estava mesmo? Cântico dos Cânticos. Existem, segundo o Stefan Moses, existem dois tipos de intelectuais, de posições intelectuais frente à tradição. Uma acompanhando o que Walter Benjamin dizia, que o fio da tradição está rompida e não conversa com a gente, não tem nada mais a nos dizer. E uma outra, que ele chama de normativa, é que, sim, coloca a tradição como algo que o pensamento ainda pode falar com a gente e nós falarmos com ela e nós nos valemos dela. Então, dentro dessa posição que é a minha, e é nela que eu venho remando há um bom número de anos, eu fui buscar, para o dia de hoje, retomando o que eu falava antes, começar pelo Cântico dos Cânticos, que é uma história extraordinária. Ele foi colocado dentro dessa biblioteca chamada Bíblia Hebraica, o Tanakh em hebraico, que, na verdade, é literalmente uma biblioteca, porque, na época do mais ou menos do primeiro século, já depois de Cristo, houve esse movimento diante da situação política, Roma e destruições e tudo mais, houve um movimento por parte dos mestres da época, os rabinos da época, de fazer uma coletânea dos livros existentes, reuni-los e colocá-los como santificados, fechando aquela coleção e, com isso, excluindo, provavelmente, muitas obras daquele tempo que se perderam, algumas se encontraram aqui e ali. Por exemplo, o livro dos Macabeus está na Bíblia Católica e não está na Bíblia Hebraica. Isso fez com que ele sobrevivesse. Quando Macabeus são a origem da festa de Hanukkah. Mas o livro, o Cântico dos Cânticos, houve uma discussão muito grande na época, porque é um cântico erótico. E onde o nome de Deus não aparece uma única vez. É totalmente sem Deus. Mas Rabi Akiva, que era um rabino muito importante, se transformou num grande nome dos rabinos para a época, dos grandes intelectuais rabínicos, intérpretes. Ele aparece tantas vezes que tem muita lenda ao redor dele. Ele forçou a barra para que esse cântico fosse recebido.
e ele era um cara muito influente e respeitado, e ele conseguiu que isso fosse introduzido dentro da Bíblia hebraica. Apesar disso tudo. Existe uma tese que diz que ele fez isso tudo por paixão, que ele tinha a sua mulher, que, dentro do modelo bem patriarcal, né, ela se dispôs a meio que bancar ele, e ele passou a vida inteira nos estudos. E em gratidão a ela, e o pai dela, e tem uma história, o pai dela não queria que ela casasse com ele, todas essas coisas, e em gratidão a ela, segundo um outro sábio contemporâneo, Leibovitz, ele forçou a barra para colocar isso lá, mesmo sabendo que não era um cântico religioso. Mas o que aconteceu é que, tanto na tradição católica quanto na judaica, surgiu uma leitura espiritualizante, onde o cântico, um canto de amor a Deus, sendo que, e aí, de qualquer forma, continua curioso, a figura feminina do cântico, ela é Israel, a esposa da transcendência, né? A esposa de Deus. Mas, na verdade, ao longo de todos esses 2000 anos e pouco, já surgem milhares de vezes discussões e tentativas de entender o que ele está fazendo lá. E então eu vou começar, e depois eu vou trazer para vocês uma interpretação do Zohar, que é o livro máximo da mística judaica e que trabalhou muito com o Cântico dos Cânticos. Então, eu vou fazer uma leitura escolhida de alguns pedaços. Em hebraico se chama Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é para Salomão. Agora eu vou te pedir para deixar no colo. Por favor, fechar aí. Obrigado. O Cântico dos Cânticos que é para Salomão. Que ele me beije com os beijos de sua boca, pois teu amor é melhor vinho, é o melhor vinho. Pois o aroma dos teus olhos é bom. Teu nome é óleo derramado. Por isso, as jovens donzelas te amam. Atrai-me, e nos correremos atrás de ti. O rei trouxe-me para as suas câmaras. Nós nos rejubilaremos e nos alegraremos em ti. Nós recordaremos teu amor mais que o vinho. Sinceramente, eu sou escura, porém graciosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para mim com desprezo, pois eu sou escura, curtido pelo sol. Os filhos da minha mãe brigaram comigo. Eles fizeram-me guarda das videiras, mas minha própria videira eu não guardei. Sobre minha cama, noite após noite, eu procurei aquele que eu amo. Eu o procurei, mas não o encontrei. Agora eu me levantarei e vaguearei pela cidade, nos mercados e nas ruas. Eu procurarei aquele que minha alma ama. Eu o procurei, mas não os achei. Os vigias que patrulham a cidade me encontraram. Vocês viram aquele a quem a minha alma ama? Mal eu tinha passado por eles quando ouvi aquele a quem minha alma ama. Eu o agarrei e não o deixei ir, até que eu o trouxe para a casa da minha mãe e para o quarto daquela que me concebeu. Eu as conjuro, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e pelas costas do campo, para vocês não despertarem ou incitarem o amor até que ele queira.
Eu vim para meu jardim, minha irmã, ó minha noiva. Eu colhi minha mirra com minhas especiarias. Eu comi meu favo com mel. Eu bebi meu vinho com meu leite. Comam, amigos, bebam e embriagam-se, ó amados. Eu estava adormecida. Ali era a voz masculina, agora entra de novo a voz feminina. Eu estava adormecida, mas meu coração estava desperto. Ouço o som do meu amado batendo à porta. Abre para mim, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha perfeita. Pois minha cabeça está encharcada de orvalho, meus cachos estão molhados pelas gotas de chuva da noite. Eu já tirei meu hobby. Como irei vesti-lo de novo? Eu já lavei os meus pés. Como sujarei de novo? Meu amado retirou sua mão do portal e meus intestinos se agitaram por ele. Eu me ergui para abrir para meu amado. Minhas mãos gotejando mirra, meus dedos escorrendo mirra sobre as maçanetas da fechadura. Quão belos são os teus passos, ó filha de um nobre. A curvatura de tuas coxas é como joias, obras das mãos de um artesão. Teu umbigo é como uma taça redonda, onde nenhum vinho misturado falta. Teu ventre é como um monte de trigo cercado de rosa. Teus dois seios são como dois gamos filhotes gêmeos de uma gazela. Teu pescoço é como uma torre de marfim. Teus olhos, como os reservatórios de Hesbon, no portão de Batravim. Teu nariz é como a torre do Líbano, de frente para Damasco. Quem dera que tu fosses como um irmão para mim, que tivesse sido amamentado no seio da minha mãe. Quando então eu encontrasse na rua, eu te beijaria e ninguém me desprezaria. Eu te conduziria e te traria para a casa da minha mãe, para que tu me instruísses. Eu te daria vinho temperado para beber do suco de minha romã. Que sua mão direita esteja sobre minha cabeça e sua mão esquerda me abrace. Eu lhes conjuro, ó filhas de Jerusalém, para vocês não despertarem ou erguerem o amor antes que queira. São trechos que eu fui sofrivelmente lendo para vocês, mas que expressam várias coisas interessantíssimas. Primeiro, trata-se de uma mulher desafiadora. Ela desafia os irmãos. Quando os irmãos mandam ela... Vai cuidar do rebanho. Ela os desrespeita. Ela traz o homem para dentro de casa, para o quarto da mãe dela, né? E é curioso, não aparece a figura do pai, só aparece o irmão. Ela desafia os guardas. Ela é um cântico totalmente afirmativo, diríamos hoje, só que escritos a modestos, 2.500 anos atrás, 2.200. Não se sabe direito. Ele provavelmente era um cântico de amor que rodava, né, naquela época, e não foi escrito especialmente para ser incluído na biblioteca bíblica. No entanto, como eu disse antes, tanto a tradição judaica ortodoxa quanto a tradição católica espiritualizaram o cântico. Para vocês que ouviram eu ler, talvez ele é curto, 50% dele é meio barra, é muito forçar a barra, né? Ver aí um cântico espiritualizado com tanta coxa, tanto seio, tanto convite para transar, né?
E o que eu vou mostrar para vocês, dando um salto de 1.300 anos, como é que o Zohar, que é a criação máxima da mística judaica, leu este cântico. O Zohar é uma coisa incrível. Foi escrito por Moshe de Leon por volta do 13º século, e ele o escreveu, uma coisa muito contemporânea, numa linguagem talmúdica do início da era cristã, e atribuiu a um rabino muito famoso e santificado pelos místicos judeus, até o dia de hoje, Shimon Bar Yochai, que foi onde aconteceu aquele desastre ano passado, retrasado, que morreu uma porrada de gente lá em Israel, uma opção de pessoas, e foi numa peregrinação lá anual. E então, ele conseguiu essa mágica. Ele escreveu um livro extraordinário, absolutamente dentro de uma mística radical, e atribuiu ele ao Shimon Bar Yochai. E conta a história, que é a história verdadeira, ele foi procurar lá pela história de um grande rabino importante e cabalista, e procurou ele na Espanha, tudo isso passa na Espanha. Aliás, a maior parte dos cabalistas judeus do século XII e XIII, que é o ápice da cabala, moravam na Espanha. E ele procura esse cara e diz para ele: olha, eu tenho em casa um livro do Shimon Bar Yochai, que eu descobri. Ou seja, naquela época o livro teria 1.300 anos. Aí o rabino se interessa e quer ver o livro para publicar ele. E aí ele vai buscar ele em casa e no caminho ele morre. E aí, depois disso, o rabino consegue ou não me lembro mais se é ele mesmo, fala com a mulher dele. E a mulher dele diz que quem escreveu o livro foi ele. E ela tinha lá o livro escrito. Mas, de qualquer forma, o livro é maior que a história, o livro é mais importante que as suas raízes. Ele virou realmente assim a grande criação, junto com o livro da criação, o livro do Yetzirah, e junto com o Bahir, o livro da iluminação, que são mais antigos. Um é do século 7, 8 não se sabe de que século era, mas que apareceram na Europa, assim, de repente, ao longo da Idade Média, da Baixa Idade Média, e o mesmo ia acontecer com ele, assim, apareceu de repente. E olha só como é que o Zohar, que quer dizer esplendor, o livro do esplendor, trabalha esse trecho. Beija-me com os beijos de sua boca. Nashkeni mineshikot pio. Aí, tudo o que se passa na metodologia judaico-hebraica de interpretação do texto bíblico é que compõe a questão da revelação. A revelação no judaísmo é um ato de interpretar textos, o que faz com que a revelação seja permanente. Borges diz uma coisa interessantíssima. Ele tem uma conferência que está até na internet, um dia eu procurei ver, num livro chamado Siete Noches, onde ele fala, uma das noites, são 7 noites de conferências, uma é a Kabbalah. E ele diz assim: os gregos criaram o clássico, os judeus criaram o livro santo. Mas como ele é santo, e aí é totalmente borgianiano, ele se aprofundou no estudo da Kabbalah, ele gostava muito dessa viagem. Como ele é santo, ele abarca toda a verdade do mundo. Mas como ele é escrito e falado na linguagem humana, dentro de um princípio da hermenêutica rabínica, de que Deus falou na linguagem humana, é preciso interpretá-lo. É preciso interpretá-lo para poder entender a profundidade do texto. Para poder entender. Então, na verdade, é o trabalho humano de interpretação que faz do texto
a revelação. O que dá, então, no que Levinas vai chamar de a revelação permanente. E é verdade. Ela é uma revelação que se dá permanentemente. Ela não cessa de se dar na medida que o homem não cessa de estudar o texto. Então, ele pega e diz assim, o zoarista, aqui está escrito Nasquene Mineshikot Pio. Isso não existe. Pio é uma palavra que não existe em hebraico. Primeiro, ela diz, beija-me com os beijos da tua boca. E logo em seguida, ela se volta como se fosse a terceira pessoa do singular e diz, a sua boca. Mas a sua boca não fecha, porque pio não é nem a sua boca, é uma palavra que não existe. Mas se ela está lá, se o texto é sagrado, tem que ter sentido. Quem trabalha com psicanálise está entendendo muito bem o que eu estou falando. E quem não trabalha também. Mas, então, se está lá, é uma verdade, se está lá, é uma mensagem. E aí, o que ele vai dizer? Vou continuar a leitura do Zohar. Palavra que não faz sentido em hebraico. Se fosse para se referir ao amante na terceira pessoa, deveria dizer piv, e não pio. Pio aponta, aí olhem só que interessante, Pio, ele faz uma interpretação própria, alusiva e totalmente criativa. Pio aponta para a unidade entre carne e espírito. Pio, nem a boca do amante, nem a dela, e sim um terceiro beijo, uma fusão de ambos. Então, ele faz uma coisa meio próxima da poesia concreta, né? Ele cria uma palavra que é composta, que não existe, é composta de uma maneira tal que pode ser entendida, mas não é, também a explicação é mais poética do que outra coisa, como a fusão que o beijo dos amantes cria, onde os dois se apagam no boca a boca. É por isso, continuando com o Zohar, que muitas vezes nos parece que a boca da esposa é a dele. Antes do coito sagrado, o zivug, que é o hierogamos, equivale ao hierogamos, o coito sagrado entre a divindade e o homem, entre o homem e a deusa. Antes do coito sagrado, a noiva é o lírio do campo, mas se transforma em rosa dos vales na medida em que se faz vermelha pelos beijos do santo bendito. Então, Deus beija a noiva e essa noiva fica vermelha de tanta intensidade. Seja que o bendito seja, dos quais se diz, e seus lábios são rosas. Beijos intensos como a morte. É uma frase do Cântico dos Cânticos. Intensos como a morte. E, avançando mais, ele vai dizer, citando uma passagem de Êxodo, onde Moisés fala com Deus, e Deus lhe responde. E ele diz assim, que ambos, Deus e Moisés, se uniram em beijos um ao outro, e complementa lembrando, não existem beijos de carinho. E amor só, quando se fundem um ao outro, boca a boca, espírito com espírito. Então, temos aqui uma coisa interessantíssima. Deus e Moisés beijam-se boca a boca, e não há metáfora nisso. Vejam bem, para o zoharista, não há metáfora. O que o Zohar faz é subverter a tradição religiosa oficial, que faz a leitura ser uma leitura totalmente espiritualizante, e o Zohar traz o erótico de volta. Põe o eros nessa relação.
o Eros que foi excluído pela tentativa de espiritualizar. Voltando ao cântico, beija-me é o desejo divino, pois a paixão flui pela boca e não pelo nariz, como faz o fogo. Quando uma boca se junta a outra, elas se fundem através do beijo e o fogo flui de forma apaixonada. Faces radiantes, plena felicidade e união abençoada. Porque tuas carícias provindas do vinho são boas, ele interpreta, do vinho que ilumina e abrilhanta os olhos. Na medida que o vinho é bom, ele ilumina as faces, os olhos cintilam e provocam o amor apaixonado. É por essa razão que ele é oferecido diariamente no altar, em quantidade que sacia quem dele bebe. Portanto, se as carícias são boas, provindas do vinho, é daquele vinho que desperta amor e desejo. O Zohar, o livro mais importante da tradição cabalista, incorporou de tal forma o Cântico dos Cânticos que transformou em sua própria linguagem. E como nos vimos, eles trabalham dentro da tradição judaica ao mesmo tempo, da tradição hebraica, da tradição talmúdica, pegar uma pequena parte, pegar uma fala, pegar uma frase, pegar uma palavra e fazer reflexões sobre ela. Só que essas inflexões e reflexões são todas elas na linha do erótico. Isso vai ser de total importância para o tema que a gente vai desenvolver hoje. A gente fala em cabala, cabala, cabala. Outro dia uma pessoa me disse assim, sabendo dessa aula de hoje, cabala para mim é uma forma de é meio parecido com a astrologia, não é isso? É uma pessoa que não é do ramo, mas é bastante inteligente e irônica. E eu acho que virou meio isso também, né? Virou meio isso a partir da entrada em cena no final do século passado, início desse século de hoje, de certos movimentos em que, inspirados na Cabala, quase que transformam a Cabalá numa religião, né? Hoje em dia existe judaísmo, cristianismo, existe cabalismo, uma religião em si. Mas o que é a Cabala em sua origem? O que é a mística em sua origem? Gershon Scholem, que foi o grande pensador da mística, o grande pesquisador da mística, um homem com uma cultura absurda, que começou nessa viagem no final do século XIX, início do século XX, e ele era muito amigo do Walter Benjamin, e os dois tiveram diálogo a vida inteira. Ele vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante passar para vocês. Ele diz assim, há uma evolução não no sentido evolutivo, são passagens que continuam convivendo dentro do novo, a passagem anterior, a etapa anterior. Na primeira etapa, os deuses e os homens estão em convivência direta na natureza. E os homens até se veem obrigados a negociar permanentemente com Deus, os deuses, né? Oferendas, com medos, né? Tempestade, Deus da chuva, Deus disso. Então, eu preciso subornar a Deus, eu preciso, de alguma maneira... O homem está prisioneiro da natureza. Numa segunda etapa, ou num segundo momento, não são etapas evolutivas. No momento posterior, surge a religião. E o que o Scholem vai dizer, Gershon Scholem, cai muito bem na religião judaica. E é disso que mas ele pensava em termos gerais. Ele diz assim, a religião é um momento em que o homem aceita a separação da transcendência. O transcendente está lá e eu estou cá. E há um abismo entre nós. E aí surge a religião. Surge o rito, as preces,
as rezas. No judaísmo, a única entrada da transcendência na história é através do texto da Torá, do texto bíblico, dos mandamentos. Essa é a única revelação dentro da história da presença divina, a não ser uma passagem na saída do Egito, que é um tema que a gente pode trabalhar, talvez, na próxima aula, alguma coisa disso. Mas, basicamente, há um abismo. E as preces é que cruzam esse abismo. Aí há um terceiro momento, que é a mística. O místico não aceita essa separação. O místico quer se fundir à transcendência. E toda essa descrição do beijo é uma fusão violenta, né? É uma fusão total, né? E daí eles terem se apropriado, os místicos, é a fusão com Deus, né? E como é que se faz essa fusão? Mas é o desejo de fazê-lo é que cria as práticas místicas. As práticas místicas, na medida que essa separação não é mais aceita. Há uma tentativa, portanto, de transcender e chegar, de alguma maneira, ao conhecimento pleno. Na tradição judaica, e não só cabalista, criou-se uma ideia extremamente interessante, que existem 4 níveis de interpretação do texto. Sempre o texto. Não há Deus fora do texto. E também não há Deus dentro do texto. E nem o texto é Deus. Mas o que há é a interpretação permanente dali. Então, há que ter método. E esse método já foi criado antes da era cristã, com várias regras estabelecidas. Mas a ideia é que todo texto tem 4 níveis. O nível literal, o nível alusivo, o nível da interpretação e o nível do mistério. O cabalista, ele quer alcançar o nível do mistério. Porque é no nível do mistério que ele se aproxima do seu sonho maior, que é o conhecimento da transcendência. Que é saltar sobre o abismo. Mas, mais tarde, vai surgir também a cabala prática, que aí entram coisas como meditações sobre influência oriental, inclusive, e tudo mais. Mais tarde, que estou dizendo, do século XII, XIII. Mas, basicamente, essa relação com o texto é interessantíssima, porque a palavra hebraica para interpretação é midrash, drash, lidrosh, é pedir. É também uma palavra que pode ser entendida como pedir. Você pede ao texto um sentido. Mas, às vezes, é o texto que te pede que você o interprete. E existe essa expressão no hebraico. O texto pede interpretação. Ele te pede, ele te chama. Porque é a única maneira de transcender o nível da narrativa e penetrar no mais profundo do texto, que eles assemelhavam a um pomar. A pessoa entra no pomar e pode, às vezes, destruir o pomar. Muitos entraram, ficaram loucos. Isso é uma história que existia na antiga tradição. E só o Akiva, esse tal do Akiva, só ele entrou e saiu. Por quê? Ele sabia interpretar. E ele não confundia o que ele via. Porque o perigo é que tem armadilhas. É muito incrível essa. Tem armadilhas no caminho, como sempre. Então, você pode olhar para o palácio e ver o brilho dele e achar que é água. E não é água. Pode ser o mármore, pode ser a luz. E aí você
cai lá de cima. Esse lá de cima é o que? Uma ponte, e você mergulha no mais profundo dos infernos. Então, essa busca de transcendência envolta em perigos é, no entanto, a busca também da interpretação do texto, de transcender digamos assim, a concretude do texto. Um dos grandes estudiosos contemporâneos da Kabbalah, que, infelizmente, também morreu cedo, Charles Mopsic, na França, um francês, que, embora tendo morrido aos 40 e poucos anos, deixou uma obra enorme, ele faz uma definição da Kabbalah que eu achei tão bonita, que eu queria ler para vocês. Ele diz assim: para o cabalista, o mundo sensível e o mundo suprassensível não são universos separados. Não existe um abismo entre o céu e a terra, mas tudo deriva de um mesmo ponto e pertence à mesma realidade. As 10 sefirot, vocês vão ver já o que são, não são somente a estrutura principal para onde todos os outros planos podem ser reconduzidos, mas, no seio deste universo exuberante, habitado por anjos, forças vitais, cores e formas, por homens e seres que se comunicam entre eles e frequentemente se visitam, passando de um nível ao outro na medida em que não existem fronteiras fechadas. No sistema dos cabalistas, as sefirot são, antes de mais nada, a complexidade do simples. Denise, dá para passar aí a imagem da árvore da vida? Então, eu não vou me alongar nisso, não, só vou dar uma contribuição. Isso aqui é a árvore da vida. As sefirot são essas potências. Esse desenho é medieval. E aí tem aí um alquimista ou coisa parecida, que geralmente são os alquimistas, eles se interessaram muito pela Cabala, que está segurando na sua mão a árvore da vida. O interessante dessa árvore da vida, e que é essa complexidade do simples, é que há uma circulação permanente de um excedente, que é uma energia cósmica, que vem do nada, literalmente, o nome que eles davam a Deus era o nada. Então, desse nada, vem essa torrente, esse excesso de energia, e que percorre e se intercomunicam entre essas sefirot, que quer dizer, para uns pode ser safira, a origem, por outros a origem pode ser a palavra mispar, número, mas, enfim, elas são potências da revelação. Mas, como os cabalistas da época tomavam muito cuidado, como não parecerem, de repente, politeístas, eles diziam como se fosse. Eles tinham ao cuidado em não afirmar que isso é uma realidade para se manter na realidade simbólica. E sempre diziam como se fosse a revelação, como se fosse a presença. Mas o interessante é que isso aí está em todas as vidas, todo o universo, toda a vida material e imaterial é marcada por estas potências e que, por sua vez, dentro de cada uma delas pode ter outras árvores, há desenhos em que elas se reproduzem ao infinito. E não são esses amuletos que muita gente anda pendurando por aqui. Elas se reproduzem ao infinito. É a diversidade da diversidade da diversidade sem fim que elas representam na sua face que se revela. E então é isso que ele vai chamar
que as sefirot são, antes de mais nada, a complexidade do signo. E a sefirá é uma espécie de operador. O que eu quero dizer com operador? É com ela que o cabalista vai interpretar uma série de realidades relacionais. E vamos chegar a isso daqui a pouco. É interessante frisar, uma vez mais, que o Zohar nos traz a ideia de um corpo vivo, a ideia não de um corpo espiritual, de um corpo erótico, de um corpo pulsante. E, no século XIII, o cabalista Yosef Ben Shikatila, ou Yosef Kikatila, critica o rabino e filósofo Maimônides por se deixar influenciar pelo pensamento aristotélico. Segundo ele, olhem o que ele diz. Citação de um livro que sobreviveu, né, desde o século XIII, chamado... Eu creio que é do Mistério da Relação de Davi Batsabé. Não se trata como pensa o rabino Moshe Maimônides, em seu Guia dos Perplexos, que é um livro que ele escreveu, quando ele elogia Aristóteles por dizer que o sentido do tato é desprezível para nós. Deus não o permita. O grego impuro está errado, ainda mais que sua declaração contém um imperceptível traço de heresia. Se ele acreditasse que o mundo foi criado por Deus de forma intencional, ele não diria isso. Mas nós, que temos a Torá e acreditamos que Deus criou tudo com sabedoria, não acreditamos que ele teria criado algo inerentemente feio ou impróprio. Se disséssemos que a relação sexual é repulsiva, estaríamos blasfemando contra Deus, que criou os genitais. A relação sexual entre marido e mulher, de maneira própria, é um assunto exaltado. Aí ele escreve isso para alguém. Agora você pode entender o que os nossos rabinos queriam dizer ao declararem que, quando o marido se une à sua esposa, em santidade, a divina presença habita com ele. Esse texto, na verdade, é de um outro trabalho dele chamado Carta sobre a Santidade. Carta da Santidade, que é um manual de relação de casal. Um Kama Sutra sexual e espiritual. Então, vejam bem, o grego impuro, com isso ele está também atacando Aristóteles e Moshe Ben Maimônides, que é o grande filósofo, aceito tanto por muçulmanos, quanto cristãos e quanto judeus, e era um racionalista. E ele o ataca por estar dizendo que os sentidos humanos podem ser impuros, mas como impuros? Se toda a criação é intencionalmente pura, a sexualidade pura. Então, vejam bem, o que eu estou tentando mostrar? Eu estou tentando mostrar o quanto, no coração da Idade Média, a tal da civilização judaica / cristã para fora, falava numa sexualidade que seria, como veremos daqui a pouco, absurdamente contemporânea. E a título de curiosidade, já no Talmud, o Talmud é a parte legalista da produção de séculos e séculos e séculos dos rabinos hebreus, que depois foi sendo coletado, reinterpretado, coletado, reinterpretado. Isso vem desde algumas centenas de anos antes de Cristo e foi finalmente organizado no século VII. E existe um negócio que eu chamei de Declaração dos Direitos Eróticos da Mulher.
Pode tirar, Denise, eu quero voltar a ver um pouco as pessoas. Então, obrigado. A Declaração dos Direitos Eróticos da Mulher era as exigências e os direitos que a mulher tinha e que o marido tinha que realizar de ter relações sexuais. E garantia a obrigatoriedade do homem manter relações sexuais periódicas com sua esposa como um direito da mulher e classifica a sua frequência segundo a profissão do marido. E aí o negócio é muito interessante. Então, de acordo com a profissão do marido, ele fazia uma tabela quantas vezes ele tem que transar com a mulher por semana. E ele diz assim, os que não trabalham ou têm trabalhos leves devem ficar disponíveis diariamente. Atenção, mulheres. Devem ficar diariamente. Os que são trabalhadores, e na época trabalhador era braçal, né? Isso aí antes de Cristo. Ou eu estava 2 vezes aos sábados, dia de descanso. E tem um sentido simbólico no sábado também, mas não é o caso aqui. A mesma regra que, apesar das divergências entre escolas rabínicas, também deveria ser obedecidas pelo que se dedicam exclusivamente ao estudo da Torá. Que havia uma massa de homens, e hoje em dia isso é muito, muito, muito comum entre os judeus ortodoxos, que a mulher que trabalha e o homem fica em casa estudando, ou na sinagoga, ele estuda pela salvação do mundo, ele estuda Torá, e com isso ele garante a integridade do mundo. Então, esses caras que estudam tinham também a obrigação. Aí teve discussão, né? Teve muitas linhas dentro do judaísmo, muitas linhas, mesmo dentro do judaísmo religioso. Então, tinham discussões. Não, o cara que fica estudando não precisa. Não, aí, então, eles discutiam. Mas é interessantíssimo. O que eu estou trazendo para vocês, eu fico com medo de ficar no nível da curiosidade. Não é uma coisa curiosa, é uma afirmação da importância do erótico, do sensorial, do corpo vivo e emocional dentro de uma tradição antiquíssima e que, infelizmente, toda vez que alguém fala em civilização judaico-cristã, eu pulo nas tamancas, né? Porque hoje em dia tem muito filósofo dando aula por aí, e aí com uma naturalidade, civilização é como se fosse a coisa mais natural do mundo, como todo mundo soubesse o que é, e não há dúvida. E o meu esforço tem sido, há muitos e muitos anos, de desmistificar isso, e eu começo a minha participação anual naquele centro, não centro de estudo, mas Márcio Tavares da Moral criou um programa na ECO, eu fiz meu doutorado lá na ECO, e a minha tese se chamava O Divino Jogo do Mundo, Corpo, Cabala e Clínica. E o Márcio foi meu orientador. E, então, ele criou, lá pelo ano 2000 e pouquinho, um encontro anual, História, Filosofia e Religião. Eu sou a voz judaica desse evento. E aí ele está gravado, está disponível na internet. Alguns anos foram gravados. E eu sempre começo assim, o judaísmo é um boato. É um boato mesmo, para os judeus e para os não-judeus, igualmente. Né? E nesse boato pensa-se o que se bem entende. O que aconteceu dentro do pensamento de Israel para que a Cabala pudesse pensar dessa maneira? Muitos pensam, e até defendem um ponto de vista, que eu só posso chamar de equivocado, de que a Cabalá começa na Cabalá. Na verdade, a Cabalá, ela nasce do judaísmo e tem as suas raízes profundamente fincadas
na tradução talmúdica, que ela, às vezes, renega por questões de combate, mas que adota o próprio método. O que eu li para vocês do Zohar é exatamente o método talmúdico. Então, quando entra em cena a Kabbalah, essa que a gente conhece, livros místicos estavam acontecendo há séculos. Mas quando entra em cena esta Kabbalah que a gente conhece, que começa com esses homens que eu estou citando, ela já tem, antes dela, uma reflexão simbólica do texto bíblico. E ela se alimenta disso. E eu queria falar um pouquinho, já estou com 1h10, é isso, Denise? Estou ficando preocupado, mas vamos lá. Eu queria falar um pouquinho. Eu não tenho problema de... Um instantinho, você está falando 1h só, tá? Hã? 1h. 1h só? Tá legal. Mas em meia eu acho que eu fecho. Vamos ver a criação do homem na Bíblia. Se a gente pega o livro do Gênesis, o ideal seria se as pessoas tivessem aí. Uma coisinha que eu não falei no início. Se vocês quiserem, ao longo da nossa fala, nossa conversa, irem mandando perguntas no chat, a Denise vai recolher essas perguntas e, no final, a gente pode conversar sobre elas. Eu esqueci de pedir isso no início. Em Gênesis 1:26, vem a primeira narrativa da criação do homem. Existem 2 narrativas no Gênesis. A primeira narrativa é: façamos o humano segundo nossa imagem, como nossa semelhança. Como tudo em hebraico tem que ser pensado em hebraico, e como tudo que é da cultura hebraica tem que ser pensado em hebraico, eu sempre me espanto de ver tanta gente estudando coisas tão profundas sem saber hebraico, mas é que a questão é que, quando você sabe o hebraico, você entende melhor o que esses caras estavam fazendo com o texto. Porque, em Gênesis, o que está escrito é: façamos ha-Adam. Não está escrito Adão. Adão não é nome. Não é nome próprio. Passou a ser nome próprio. Não é nome próprio. Adão é a condição humana. Façamos o homem. Ben Adam, em hebraico, é ser humano. Filho do homem. Filho do humano. Então, o que Deus cria é o humano. A imagem e semelhança, vamos ver o que isso quer dizer também. Em Gênesis 27, 1:27, aparece, então, Elohim criou o humano, Adam, a sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. Bacana, né? Atenção. A imagem de... Eu estou usando a palavra hebraica Elohim, porque a palavra Deus não existe em hebraico. E quando você lê uma tradução, na qualquer Bíblia, por mais correta que ela seja, ela vai ser sempre incorreta, por várias razões. A primeira delas é essa: aparece a palavra Deus, 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 toda hora. Em hebraico aparecem vários nomes de Deus. Deus não tem nome nenhum, mas tem vários nomes. E cada nome é situacional. Tem a ver com aquela situação. É uma qualidade do divino, da ação divina sobre o mundo, e não do divino enquanto ser. Então, Elohim cria Adam, a sua imagem. Então, que imagem é essa? E criou macho e fêmea, masculino e feminino. Ora, se a gente pega essa leitura ao pé da letra, Deus tem dentro de si as potências masculinas e femininas. Simples como isso. Então, o humano, a imagem de Elohim, Deus,
ele é masculino e feminino. Então, a criação não é sexuada, ela é gênero. Eu quero advertir o seguinte, eu não forço a barra para me encaixar no mundo contemporâneo ao ler essas coisas. Porque pode parecer, né? Facilmente, pô, o cara está forçando a barra. Não estou forçando a barra. É isso mesmo. Os antigos intérpretes já sabiam disso e os cabalistas sabiam disso. Na segunda criação, está usada a palavra vayetzer, e não a palavra bará. No início, na primeira criação, a palavra é bará, criou. Na segunda criação, não é mais bará, é vayetzer, formou. E aí tem um negócio interessantíssimo, que eu adoro. Volta e meia eu uso isso no consultório. Criou, em português, só tem um i, não é isso? Né? Façam assim com a cabeça. Aí eu vou estar me comunicando com você. Então, criou, tem um i. Quando a gente escreve com dois i, está errado, não é isso? Mas aconteceu exatamente isso. Quando eu descobri essa semelhança, eu achei genial. Porque em hebraico, vayetzer, yetzer, é um i só, mas está escrito com dois. Bem, como não há erro num texto divino, lembra-se de Borges, não há erros, só há interpretações. Então, vayetzer criou, quer dizer alguma coisa. O quê? Que todo ser humano é criado com dupla tendência. Tudo em nós é duplo. A ambiguidade é mais ou menos isso, né? Tudo em nós é duplo. E aí diz o mestre lá atrás, que sacou essa, diz assim, por isso a vida humana é tão mais difícil. Nós nascemos com um peso a mais. Qual é o peso a mais? A dupla tendência. E não é a dupla tendência bem e mal. É também, pode ser, dependendo do que seja bem, do que seja mal, mas é a questão de que essa ambivalência, ou ambiguidade, ou o nome que se queira dar, sempre é um peso a mais na vida humana. E, então, a escolha, a razão, a inteligência é que vai entrar em cena. E, com ela, a decisão. Ou seja, o que é parecido à imagem de Deus é a capacidade de pensar. Esse que é o traço do divino em nós. O traço do divino em nós, esse traço que, com um rastro, fala da presença divina no homem, não é uma alma eterna. Aliás, a coisa que menos o judaísmo originário se preocupava era com a alma eterna. Se preocupava com a transformação do mundo, né? Que é a questão do Messias no judaísmo, é o mundo que se transforma, não é a pessoa que se salva. Então, essa decisão que nos compete a cada passo é um peso a mais, é mesmo, né? A gente sabe disso. Então, e Deus, agora ele aparece com outro nome, IH, que muitos leem como Jahvé. Jahvé não é nada, a gente não sabe o nome de Deus. Isso é um problema metodológico da Bíblia. Ninguém sabe o nome de Deus. Ele tem vários nomes e ninguém sabe o nome dele. Esse aí ninguém sabe nem pronunciar. IHVH. Então, IHVH formou o homem, Adam, o humano, portanto, pó da terra, do pó da terra, não é do barro, não. Quem inventou esse negócio de barro, não sei quem foi. Do pó da terra, e insuflou em suas narinas o espírito. E o humano se transformou em alma vivente. Alma vivente em hebraico, Nefesh Chaim. Nefesh, alma, Chaim, vivente. Vocês todos conhecem, judeus ou não, devem conhecer aquele célebre Lechaim, né? Lechaim. Filme americano tem muito Lechaim, né?
Lechaim é a vida, né? Os judeus também acham que quer dizer a vida, Ibrino, não quer dizer a vida. Não existe a palavra vida no singular em hebraico. Chaim é vidas. A melhor tradução seria vivente, mais próximo, porque fala em processo. A palavra Chaim quer dizer vida, as vidas. Não tem nada a ver com reencarnação, por favor. É do hebraico mesmo. E isso é interessante, que não haja uma vida... Em termos de filosofia da linguagem, é muito interessante que não haja uma só vida em cada vida. Lembra o Fernando Pessoa, né? Tantas vidas em uma só vida. Né? É uma frase de Fernando Pessoa. Tantas vidas em uma só vida. E esse é esse sentido da continuidade das vidas que se começam e acabam e voltam. Né? E esse espírito humano, segundo um rabino diante da era cristã, Onclos, que, na verdade, traduzia para o aramaico, em aramaico, ele chama de espírito que fala. Então, o humano é o espírito que fala. E é essa fala que é o traço do divino em nós, ao lado, portanto, da inteligência, da capacidade de simbolização, da capacidade de dar nome às coisas. Portanto, vocês vão dizer, então, tem duas criações? Não. Tem duas etapas. Os cabalistas já diziam isso, que são as duas narrativas, eles liam assim, né? Significam dois momentos diferentes de uma mesma criação, onde o humano ascende a uma condição do humano falante, porque na primeira criação ele não é falante, ele é muito mais ligado ainda ao reino animal. Então, também tem aí uma coisa interessante, os animais também são dotados de alma de vida, Nefesh Chaim, isso é muito interessante. Mas o Nefesh Chaim, a alma de vida do humano, ela é potencializada pela fala, portanto, pelo pensamento, portanto, pela capacidade de comunicação, portanto, pela capacidade de simbolização. E, portanto, o corpo animado pelo espírito, que se dissolve na matéria, se transforma numa alma vivente, abre a perspectiva de um corpo animado desde sua interioridade e de uma interação permanente entre corpo e espírito, numa unidade. Não há uma solução cartesiana, é uma unidade, uma fusão. O que anima esse pó, que é a parte, então, corporal, pura, é o espírito, e cria uma terceira situação. E o que levará Jó, o livro de Jó, vocês conhecem pelo menos de nome, provavelmente, Jó, em uma hora lá fala, do meu corpo contemplarei o divino. Quer dizer, o meu corpo, essas sefirot todas, diria o cabalista, essas potências que vocês viram, elas também se distribuem no meu corpo. Então, do meu corpo eu contemplo o divino, na medida que o divino também é aquele que se revela nas potências cósmicas. E do meu corpo. Então, é um corpo intenso, o corpo das intensidades. A pessoa, em sua totalidade, experiencia um corpo sábio. Há um conhecimento que vem do corpo, e não de um saber puramente racional e desconectado de sua vivência somática. Sua experiência vital se situa entre a matéria, o pó da terra e a espiritualidade decorrente do sopro divino. Nesse entre que Henri Atlan, que é um pensador da complexidade, um cientista extraordinário e profundo conhecedor
também da tradição judaica, ele diz que esse entre é a linguagem. O que faz a ponte entre o corpo e o espírito é a linguagem. É ele que está no entre, ela que está no entre. Um rabino do século XI, chamado Rashi, considerado o grande intérprete canônico da história do judaísmo, diz que a alma vivente do humano é mais completa, porque possui o saber que fala, o que o faz parceiro de Deus na criação ao nomear os animais. Há um momento aí bíblico, nesse ato da criação, que Deus coloca diante de Adão os animais e ele deve nomeá-los. Isso é uma coisa extraordinária, porque Walter Benjamin trabalha essa cena e diz que o que Adão faz é fazer justiça aos animais. Por que fazer justiça? Ao dar-lhes nome, ele chama girafa de girafa. E ao dar esse nome de girafa, ele está dando a ela a sua própria essência espiritual no nome girafa. E ao criar esse nome girafa para girafa, a girafa, para ele, humano, se diferencia entre todos os animais. E assim ele vai dando nome, e cada nome é um nome justo. E aí ele diz assim, Benjamin, ele faz justiça. O que eu entendo como faz justiça? Fazer justiça é reconhecer o outro em sua particularidade. Quando eu chamo alguém pelo nome, eu estou usando o que na Bíblia vai ser chamado de a língua clara. A língua clara é a língua que tem a potência da verdade, que tem a potência de uma palavra que é plena, que não é um signo. Ela tem a força do originário. Ela é a palavra original. E o hebraico foi considerado, por todos os pensadores do Renascimento, como a língua originária. Por quê? Porque a criação se deu em hebraico. Então, eles diziam, se você pegar um mudo e ensinar hebraico, ele vai aprender rapidamente, porque ele não conhece outra língua. E aí tem estudos e estudos, que ali também nasce a ciência, né? No Renascimento. Os caras começam a fazer estudos e experiências para provar. O Humberto Eco tem um livro chamado Em Busca da Linguagem Perfeita, onde ele trata disso, para provar que o hebraico é a linguagem perfeita. E ela é perfeita por quê? Porque ela adequa o nome à coisa. Ela tem a potência. E, em oposição à fala clara e à fala potente, que é o traço do divino em nós, eu pus em oposição no trabalho que eu apresentei lá na ECO, a fala da cobra, da serpente, que é a fala da manipulação, a fala da sedução. E o sedutor quer o quê? Quer o desejo dele. O sedutor nega o desejo do outro, ele nega o interesse pelo outro. O sedutor é aquele que quer do outro somente a realização do seu próprio desejo. E essa seria o oposto da fala clara, pensando numa fala ideal. Por fim dessa narrativa, quando Deus vê o homem sozinho, ele deu o nome para os animais, mas ele não se enturma com ninguém. Ele não consegue... Inclusive, tem esse rabino Rashi, fala até que ele tenta ter relações sexuais com os animais e a coisa não anda. É um desencontro total. E aí, Deus... Isso parece uma sessão de religião, né? E aí, Deus cria uma ajuda em oposição a ele. Ezer kenegdo em hebraico, que essa ajuda em opositória é a Eva. Eva vem para ajudar
e, ao mesmo tempo, é oposição porque é o outro. Porque, apesar do mito da costela, que é discutível também na língua hebraica, ela se coloca como um outro que vem do mesmo. O mesmo se divide e desse mesmo vai e cria-se o outro. Um outro diferenciado. Só que essa diferença, nesse momento, ainda é uma diferença espiritual que vai se sexualizar. E aí, a partir daí, é que o Adão passa a ser um Adão sexuado. Na medida que há a sua diferença sexuada também, que é a mulher. Então, essa outridade, a primeira experiência de outridade, vem aí, mas o que é interessante e que, ao longo de toda a reflexão cabalista posterior, o que a gente vai ver é que, para o cabalista, a questão é de gênero. O feminino e o masculino estão presentes em Adão e em Eva. Lembra? Deus criou a sua imagem e semelhança, masculino e feminino os criou. Então, tanto Adão quanto Eva trazem em si ambas as características. O rabino José de Ramadã, no século III, ele vai dizer que essa energia vital passa por dentro daquelas sefirot, aquelas potências, e quando passa, de acordo com o ritmo que recebe e passa, é que se define se é masculino ou feminino. Ou seja, o tempo inteiro é gênero. O ritmo é que vai determinar uma forma de ação masculina e uma forma de ação feminina, mas o gênero é que persiste, então. Essa ideia de uma complexidade, onde a biologia está fora disso tudo. Ela vai crescer ainda com outro mestre, o Chiquitila, que ele vai dizer que cada alma em si é andrógeno. E cada relação de cada casal vai funcionar, então, por um princípio que ele chama de influenciar e receber. Ou seja, essas particularidades masculino e feminino vão se relacionando e se influenciando e criando um verdadeiro campo. É uma teoria sistêmica do século XII. É uma teoria sistêmica do século XII. É um sistema de influências funcionando. Não há uma definição, eu sou homem, tu é mulher, eu funciono assim, você funciona assado. Há um sistema de influências permanente, influenciar e receber. Então, o receber passa a influenciar, e o influenciar recebe. E esse sistema que está naquela árvore é uma troca permanente de qualidades, e não de quantidades. De qualidades. E o que eu quero chamar a atenção, que me impressiona muito nisso tudo, é que toda essa unificação das almas, do masculino e do feminino, do encontro da alma gêmea e tudo mais, se dá através do corpo. Não é um encontro espiritual. Se dá através do corpo, da relação erótica, da relação sexual. É o andrógeno sexuado. E olhem que coisa incrível. Quando há uma copulação, essa palavra é bonita, né? Quando o casal copula, quando transa o casal, aqui embaixo, no alto, o feminino e o masculino de Deus se unem também. É uma espécie de hierogamos, né? O coito divino. Então, o homem produz a unidade de Deus.
Isso vai ter um alcance extraordinário, porque compete ao homem, portanto, reequilibrar o mundo permanentemente, porque aquele desenho ali também fala de que nós vivemos no mundo da catástrofe. Aconteceu uma catástrofe na criação. E ao homem compete reequilibrar esses mecanismos de comunicação ali dentro da árvore e salvar o mundo. Simplesmente isso. Tem aqueles que preferem destruir o mundo, como o presidente aí, que eu jurei para mim que hoje eu não ia tocar no nome dele. Mas tem o lado também destrutivo dentro da possibilidade humana. Mas compete ao homem, então, na sua caminhada, consertar o mundo, consertando o seu mundo, a sua árvore, ela influencia o mundo de cima. É um permanente sistema em funcionamento. Quem se lembra que, quando surgiu aquela hipótese de Gaia, todo mundo riu do Havelock Ellis, riram dele, achavam que era uma maluquice, e se comprovou que é uma verdade, que a Terra é um ser vivo. Né? E nós somos seres vivos, vivendo dentro dessa vida e influenciando e sendo influenciados e destruindo e sendo destruídos. E é essa totalidade em permanente campo, é um permanente campo de influência. É uma visão realmente, inegavelmente sistêmica. Para terminar, eu vou contar um pouquinho de historinhas interessantes. Eu chamei de terapias anímicas. Fico sempre com medo de alguém ouvir isso e entender, pô, vou criar um ramo de terapias anímicas. E rola. Deve dar um bom dinheiro. As terapias anímicas são as seguintes. Conta-se que o Rabino Karo, no século XII, deve ser XII, a mulher dele não conseguia engravidar. E ele existiu mesmo. Esse Rabino Karo, ele é um rabino importantíssimo na história do judaísmo. Por quê? Quando ela nasceu, aquela criancinha recebeu uma alma vinda de cima. Há uma fabricação permanente de almas. E ela recebeu a alma de um rabino. Foi uma reencarnação de um rabino que era muito avaro. Por que ele era avaro? Ele não gostava de dividir o saber dele. Ele era pão duro. Ele não queria saber de ensinar, passar adiante, ele era um avaro. Essa alma avara, sem o contraponto de uma alma feminina dentro dele, se tornou dominante. E, sendo ela avara, ela não podia parir, evidentemente, porque a avareza dele não deixava, ela passou a ter uma alma e um corpo avaros, ou seja, enquanto o engravidamento é um ato de doação, né, o nascimento, ela não podia engravidar. E aí o rabino reza, todo mundo reza, e o anjo da guarda dele resolve resolver a parada. E manda um ibur, que eles chamavam, uma alma a mais para o corpo daquela mulher. Só que aí vem uma alma feminina. E essa alma feminina contrabalança a alma avara do rabino e ela consegue engravidar e ter o seu desejo realizado. É interessante, né, como é uma espiritualidade do corpo, né? É uma espiritualidade corpórea o tempo inteiro. Não se sabe o destino do rabino, o que aconteceu com ele, se ele aprendeu a lição, não se menciona, mas o fato que se menciona é que ela engravidou. E também é um caso de outros dois personagens bíblicos muito famosos, Tamar e Ruth,
E ambas engravidaram por conta que as centelhas femininas do marido migraram para elas, porque elas também eram estéreis. Então, a alma é sempre a interioridade, né? Para falar numa linguagem contemporânea, é a interioridade, mas não é uma alma em forma de uma sombra do corpo humano, é o espírito, é o espiritual dela. Ela tem uma corporificação no corpo, na medida daquela criação que a gente já conhece. Então, os maridos, mas olha só, os maridos é que tinham um excedente feminino de alma. E as almas deles é que migraram para suas esposas e fizeram com que elas, então, tivessem um acréscimo de feminilidade, vindo do masculino. Por quê? Porque cada um de nós tem permanentemente o masculino e o feminino dentro de si. E o que vai acontecer é que, se o masculino for maior, mais potente, aí a tendência vai ser uma identidade mais para o masculino. Se for o feminino, vai ser uma identidade mais para o feminino. Mas em todos os homens, em todas as mulheres, há igualmente almas femininas e masculinas. E a grande surpresa eu guardei para o final, como é que se realiza, então, a escolha entre o homem e a mulher? Bem, é muito complicado. A gente sabe que é complicado, só que é mais complicado ainda na linguagem cabalista. Eles têm uma influência, a Cabala tem várias influências. Tem uma influência neoplatônica, tem uma influência da medicina grega, e tem influência de pensadores medievais. E a gente sabe que um dos pensamentos mais poderosos da Idade Média era a teoria das afinidades, que as escolhas se dão por afinidades, as energias se juntam por afinidades. O igual busca o igual. Afinidade é isso. O parecido busca o parecido. Então surge a seguinte teoria extremamente complexa. Se o parecido busca o parecido, eu escolhi a minha mulher porque a minha alma feminina escolheu a alma feminina dela. Porque ela é mais feminina do que masculina. Então, a minha alma feminina é que faz a escolha, não a minha alma masculina. E ela, por sua vez, escolheu porque a alma masculina dela... Então, as almas são homoeróticas. Olhem que coisa maluca. As almas são homoeróticas. Para complicar mais a vida, por isso que aquele negócio que o ser humano nasceu com uma complicação a mais, eu fiz questão de frisar isso aqui, porque é muito complicada mesmo essa vida humana, né? Não bastasse tudo isso, ainda temos que lidar com a questão do homoerotismo, que delimita, em última análise, delimita não, que decide, em última análise, as nossas escolhas. É a parte dominante num que vai, então, interagir com a parte dominante no outro, e vice-versa. O masculino na mulher se atrai pelo masculino no homem, ou seja, o elemento sexual dominante é quem decide, marcando, assim, a existência de um sexo em oposição na própria identidade. Vocês estão falando de gênero de novo. O que recebe, o que acaba por subverter a definições biológicas em prol de uma determinação puramente espiritual. Sendo que o espiritual não é essa coisa ou espiritual. O espiritual quer dizer a androginia das almas. Ok. A vida é difícil mesmo, né?
por isso que existe a psicanálise, psicoterapias cognitivas, milhões de terapias, cada época tem as suas, né? A gente está bem em cima dessa falta humana, né? Mas vamos lá. Mas o que eu acho interessante, que é uma exigência que eu me faço e eu consigo cumprir, é que eu não misturo psicanálise com esse pensamento judaico, de jeito algum, de jeito modo nenhum. Aliás, uma coisa que eu não gosto são analogias, eu sou totalmente contrário a analogias. Mas vamos lá. Alguém te mandou alguma pergunta, algum comentário, Denise? Tem sim. A Patrícia... Deixa eu pegar uma água. Posso ler? Pode. Sobre a palavra pio, que aparece em Cântico dos Cânticos, no hebraico temos pei, boca, que é igual a beijo que fusiona com espírito, unicidade. Então, o prazer é uma forma... O prazer é uma forma de... então o prazer é uma forma de transcendência? E transcender seria data na árvore da vida? Date. Não tem a pergunta mais simples, não? Não, é que... É de alguém que conhece Cabala, né? Deixa eu me concentrar de novo. A transcendência seria dar. Aí a gente vai ter que entrar numa discussão das Sefirot, e aí eu acho que eu não saberia responder assim, não. Teria que... Só para te dizer, com calma. eu acho que a gente estaria... Da Pati? Eu te pergunto se é da arte, porque eu acho que através se a gente transcendesse por da arte, o que eu não sei, poderia se estar encontrando a coluna do meio, poderia se estar encontrando a unicidade do homem e da mulher, das duas almas. Por isso Olha, o que eu posso responder, no momento, meio cansado já, é que as colunas... Foi bom você ter lembrado isso. O Rav Yosef de Hamadan, esse aí do século XIII, dizia que as colunas não têm a mínima importância. Por que elas não têm importância? São aquelas colunas porque um lado é masculino, o outro é feminino. Não deixam de ter importância. A leitura não é mais essa. Porque tudo é um campo de influência onde o ritmo da passagem do influxo é que vai determinar o gênero. Então, ele diz literalmente isso. As colunas não têm mais importância. Obrigado. Né? Aí eu não trabalharia isso agora assim, não. Mas tá bom, Paz? Tá bom. Só para me entender um pouco mais essa união das almas masculina e feminina com o divino, né? Só por isso. Porque a fusão não anula. Isso que é interessante, não é uma fusão que anule. É uma unidade que permanece diversa. Não há síntese. Isso é um pensamento muito avançado. Não há síntese, não há dialética. Tese, antítese, síntese. Não há. Há paradoxo o tempo inteiro. Que loucura. Que loucura. Tem muita gente... Louco não tem paradoxo, esse é o problema. O paradoxo é o sofrimento dos não loucos. É a cabala um pouco. Né? O paradoxo é fundante no pensamento judaico. Não vou agora me estender nisso. O paradoxo é fundante. Há uma unidade nesse pensamento que sempre me espanta de novo. Outra questão, Denise? Não, Paulo, só aplausos. Muito bom, teoria sistêmica. Maravilhoso. Vários, mas pergunta mesmo foi essa. Tá legal. Tá legal? Sim. Alguém quer se manifestar? Tá ótimo. As pessoas estão aí até agora me aturando, tá ótimo. Fiquei com uma dúvida, Paulo, lá atrás, porque logo no início você falou que a cabala não
não existe o símbolo na Cabala. Como é que isso interage, então, com a questão dos Midrashim, que Eu falei que na Cabala não existe símbolo? falou simbolismo, você falou. A menos, eu acho que você falou. Eu Não também não falei, entendi. não. Se eu falei isso, Yom Kippur está aí, eu peço perdão desde agora. Não existe. Você falou logo no início, eu fiquei confusa em relação a isso. Logo no início, quando você falou na eu acho Cabala, que não, isso deve ter a ver com essa leitura que eu fiz aqui do Charles. não existe símbolo, simbolismo. Não existe. Não, eu não lembro de ter dito Pode isso, ser não. que Se eu eu tenha disse, ouvido mal. eu me Bom, penitencio. então, que bom. Se você não falou isso... A Cabala é toda ela simbólica. Pois é, por isso que eu não entendi nada. Eu achei estranho. Depois, se a gente rever, a gente tenta discernir se teve ou não teve Eu isso. posso ter feito algum lapso, língua aí. Mas se você não falou, está ótimo, porque isso me confundiu. Não. Eu tenho mais uma pergunta. Talvez eu tenha dito que a sexualidade é sexualidade mesmo, e não simbólica. Não sei, por aí, não sei. Porque isso que é o que chama atenção em toda essa leitura, onde eu me mantive sempre atento ao texto, não inventei nada, é que o erótico real, corporal, está presente o tempo inteiro, né? E não há uma coisa espiritual que substitua o corporal, pelo contrário, né? Os estudantes para o rabinato, todos os estudantes religiosos, tem uma história que eles se guardam a semana inteira sexualmente para ter, no sábado, a relação sexual com a sua esposa, para, então, através dessa relação sexual, provocar a unidade de Deus e o seu lado feminino. Então, tem uma simbologia permanente e tem uma ação permanente corporal intensa, de intensidade. Né? Não, eu sempre soube isso, e sei que você também pensa assim, por isso que eu fiquei confusa. Mas depois, quando a gente revê, a gente vê se isso estava assim ou não. Posso ter feito algum escorregão. Então, vai falar alguma coisa? Paulo, você disse que a Cabala ela vem do judaísmo. Eu tinha entendido que ela antecedia o judaísmo. É assim? Pois é. Eu acho que há essa leitura que eu acho espantosa. Pois é o que todo mundo fala. Eu não sei como alguém pode afirmar, eu sei que tem gente que afirma, mas eu acho que o que pode afirmar é que é uma terceira via, que não precisa ser judeu para praticar, ou coisa assim, sei lá. Mas é impossível, né? Quer dizer, toda a mística judaica nasce antes de Cristo, ou seja, muito antiga, e ela trabalha desde dentro do judaísmo. Né? A teologia dela é judaica, a língua dela é o hebraico. A popularização da Cabala via os neocabalistas é que tenta fazer uma ruptura, né, com o pensamento judaico e a tradição, mas eu acho que é forçação de barra, porque não dá, né? Deve dar, tudo dá, né? Tudo dá. É o que a gente está aprendendo por aí, entendeu? O que se aprende por aí, é verdade. E outra coisa que me espantou foi o Zohar, né? Que você me disse que quem escreveu foi Moshe de Leon, não o Simão Bar Yochai. Não, isso aí eu não vou dizer que não foi, tá entendendo? Eu vou dizer o seguinte: o que eu sei, as fontes que eu estudei dizem que o Rabino Moshe de Leon, que era um gênio, o cara era um gênio para fazer isso. Mas ele me lembra muito, sabe, que é o nome da Rosa, né? Que o nome dele, me lembro agora. Sean Connery. Sim, Connery. Ele escreve um livro como se fosse um autor medieval escrevendo, né? Tem muitas experiências dessas. Humberto Eco, então. Vai sair agora o Mistério dos Casais.
ele é escrito emulando o Rabino Yosef Gikatila. Eu consegui emular ele tão bem que todo mundo achava, eu fiquei chateado. As pessoas disseram, pô, esse Rabino era incrível, né? As coisas que ele pensava. Eu escrevi como se fosse ele e as pessoas acreditaram. E aí? Ó, aqui está o teu livro. Aí o livro é legal. Todos devem ler, é bastante interessante. Assim eu faço mais uma propaganda, né? Daqui a pouco na internet. Então tá, gente. Muito obrigado. Espero revê-los no domingo que vem, já depois do Ano Novo, né? Shana Tová para todo mundo, um bom ano para todo mundo. E entre os dias, os chamados dias intensos ou terríveis, antes do Dia do Perdão. A Denise, no canal dela, tem uma palestra que eu dei junto com ela, né? Durante a pandemia, a gente foi fazendo os trabalhos conjuntos, que é entre o perdão, o Yom Kippur, entre o perdão e a psicanálise, não é isso? Acho que sim. Não está lá? Ou está, né? Tá lá. Dá uma visitada, é uma palestra que eu gosto. Quem sabe você não se anima e faz uma nova. Ah, não dá. Agora estou meio sobrecarregado. Depois eu tenho que pedir perdão por tanta coisa, cara. E depois não sei o que, é que vai ser da gente depois de 7 de setembro. Será que a gente se reúne na outra semana, semana quem sabe? Vamos ver. Então tá, gente. Muito obrigado. Gente, boa noite. Obrigada. Até a próxima. Tchau, ótimo. Obrigada. Obrigado, Denise.